Fala galera, beleza? Estamos começando mais um episódio. O segundo episódio com um cenário um pouco diferente. A gente está se adaptando aqui, né, Tice? Estamos ajeitando, conhecendo os melhores ângulos e óbvio que isso só poderia acontecer com o feedback de vocês. Então a gente vai evoluindo. Vocês vão ver que nesse começo a gente vai ter bastante mudança. Então, sem delongas, eu estou aqui com a minha parceira de sempre. Fala, Tice, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao segundo episódio. Quero agradecer a todo mundo que deu um feedback pra gente, feedback construtivo, feedback positivo. Como o Pedro falou, é muito importante pra gente cada vez melhorar mais e mais e mais aí com a ajuda de vocês, tá bom? Bom, sem delongas, estamos aqui com quem? Com a Nina Nutri, gente. Publicamos nas redes sociais essa semana que nós iríamos trazer aqui uma nutricionista, só que essa Nina Nutri, ela é especial por vários sentidos, porque ela é uma nutricionista funcional, né? E eu não faço ideia o que é isso. Eu acho que ela vai matar a nossa curiosidade, além de outros assuntos que super chamaram a atenção aí nas nossas redes sociais, que é a história do mapa astral. Vamos chegar lá já, né? Mas vamos começar. Se apresenta. Vamos lá, começa com você. Se apresenta. Olá! Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Então, a nutrição funcional, o que é isso, né? A nutrição funcional é uma vertente da nutrição, né? Então, sou formada em nutrição e especializada em nutrição funcional, fiz uma pós em nutrição funcional. E a nutrição funcional leva em consideração a individualidade bioquímica de cada um. O que é isso, né? É que cada ser é único. Então, estratégias que funcionam para uma pessoa, muitas vezes não funcionam para outras. Então, a gente leva em consideração tudo da vida da pessoa. Exames bioquímicos, hábitos. Então, eu pergunto tudo na consulta. Intestino, digestão, sono. Entra também toda a parte emocional, como que a pessoa está. Então, não é só o que a pessoa come. É tudo que envolve a vida dela. Nossa, isso influencia mesmo, assim, do peso, no físico da pessoa, o todo. Então, por exemplo, se você tem um ritmo mais estressante, um trabalho mais frenético, e você quer emagrecer, você tem essa dificuldade, provavelmente é por causa disso. Não só o plano alimentar, não só ali a alimentação ajudaria no emagrecimento, certo? Totalmente. Então, por exemplo, o exemplo exatamente do estresse, né, que hoje é algo que a gente vê muito. O estresse, ele libera o hormônio cortisol no nosso corpo. É como se a gente estivesse em fuga, o nosso corpo estivesse sobrevivendo. Então, não é tempo para ele pensar em emagrecimento, ganho de músculo, ele vai estar ali fazendo as funções vitais dele. Então, muitas vezes não é só uma dieta, um plano alimentar que vai funcionar para o emagrecimento, para os diversos objetivos da pessoa. A gente tem que entender e modular esse estresse, por exemplo, para chegar num emagrecimento, por exemplo. Eu fiquei aqui curioso quando você falou de estresse. O estresse libera o cortisol, é isso? E o cortisol é tipo, o corpo só pensa em sobreviver, é isso? Quando tipo adrenalina ou não tem nada a ver? O estresse, né, é um hormônio, né, então quando a gente produz o excesso de cortisol, então quando a gente está muito estressado, picos de estresse, então um ambiente estressante de trabalho, estresse na família, a gente tem elevação desse cortisol, a gente vê isso nos exames de sangue, né, então quando a gente vê elevação do cortisol é aquela pessoa que está sempre estressada, no limite, sem paciência, então o corpo dela vai estar pensando o quê? Preciso sobreviver. Não vai estar pensando, preciso emagrecer, Não, quer estocar gordura para sobrevivência, né? Então, pensando evolutivamente, ali, se estivesse numa floresta, está numa situação de fuga, ela vai estocar energia, estocar gordura. Então, não é o momento que ela vai conseguir emagrecer. Menina, deixa eu te perguntar uma curiosidade, tá? Eu já me entregando aqui, né? Já metendo uma consultinha. Então, Nina, é o seguinte. Vamos lá, metendo uma consultinha aí no meio do podcast. Para quem está estressado, você chega, você olha o exame e vê que o cortisol está alto, tá? Qual que é a solução para um caso desse? Então, são inúmeras, né? Onde eu trabalho, né, no Instituto Hillman, a gente tem vários tipos de terapias que a gente trabalha de forma integrativa. Então, hoje a gente entende que não é só algo específico no nosso corpo. Uma dor de cabeça, uma insônia, um estresse, eles não são coisas
separadas, tá tudo ligado. Né? Então, a gente precisa tratar isso também de forma integrada. Então, a gente tem terapias, a gente consegue, né, eu na minha consulta, eu consigo indicar outras terapias para trabalhar isso de forma integrativa. Mas também, na alimentação, tem muitos alimentos que vão ajudar a diminuir estresse, assim como tem os alimentos que aumentam também o estresse. Que alimentos que diminui o estresse e qual que aumenta o estresse? Então, vamos lá. Uma alimentação que vai aumentar o estresse, né? É uma alimentação rica em carboidratos refinados. Os industrializados, então cheios de química, cheio de corantes, cheio de aditivos. Então, hoje a gente já sabe que tem muitos estudos relacionando estresse, tanto em crianças, né? A gente pode ver, a alimentação, na maioria das vezes, de criança é riquíssima em carboidratos refinados. Os pãezinhos, bolachinhas, bolinhos. E cada vez mais a gente vê crianças com alterações também de estresse, né, emocionais. Então, a alimentação tem muita relação com isso. Tô rindo aqui, cara. Essa história de criança estressada, cara, eu não consigo acreditar. Não consigo acreditar. Ah, eu consigo. Cara, você viu que tem aquele... Já vi, já. Mudando de assunto completamente. Sabe aquele brinquedinho que tá na moda, que é uma bolinha que você vai apertando? Eu perguntei hoje eu perguntei o que era aquilo. Finger toy, sei lá como é que chama isso. Vocês nunca viram? Tem uns unicórnios, né? Tem um formato de borboletinha, umas bolinhas, Aquilo é né? pra tirar o estresse da criança. Mas... Cara, se a criança tá estressada, eu tô o quê? Mas você sabe, Nina, que eu acho que a criança, ela tá estressada. Não sou mãe, então não posso falar isso com propriedade, mas observando meus primos, meus irmãos, né? Eu tenho um irmão pequeno. Eu acho que esse estresse rola muito em relação ao contato muito cedo com o celular, com a internet. Parece até clichê falar isso, né? Que muita gente comenta isso, mas na minha época, né? Quando eu era criança, eu lembro que eu brinquei, assim, juro, até uns 12 anos eu tava brincando de pega-pega na escola. Sem brincadeira, eu tenho uma amiga minha que provavelmente ela vai escutar esse podcast, não vou nem citar o nome que ela vai ficar com vergonha, mas a gente tava no ensino médio e a gente brincava de pega-pega na hora do intervalo. A gente brincava. Teve uma vez que ela tinha uma fonte na escola que eu estudava, né? Que ela... a gente tava brincando e ela caiu nessa fonte. Porque, assim, nós éramos até destacadas, assim, né? Na escola mesmo, porque as gurias estavam tudo pensando em ficar com os meninos e tal. E a gente lá, duas bobonas correndo, brincando, no pique, sabe? Tipo, uma coisa bem bonecona mesmo. E eu tenho uma irmã de 15 anos, tenho um irmão também que ele é criança, né, ele tem 10 anos, e eu vejo o contato deles entre primos, né, meu afilhado também, eu vejo o contato muito cedo com o celular, com jogos, com WhatsApp, com Instagram, por mais que os pais tentam contornar, esse momento é de estudar, esse momento é para você prestar atenção na escola, enfim, mas não tem como fugir disso. E a pandemia trouxe muito isso também, né, porque querendo ou não, todas as aulas também ficaram online, né, então isso perdeu um pouco o limite mesmo, né, do que é o online, o que é a brincadeira, o que é obrigação, né, então com certeza a pandemia teve um aumento muito considerável no estresse também das crianças. E sim, pode parecer difícil acreditar, mas eu tenho muitos pacientes, crianças extremamente estressadas, com alterações grandes em exames e que já trazem muitas questões emocionais. Então está cada vez mais aparente isso, né? E a gente está vendo isso mais de perto agora e acho que também pela pandemia isso tornou uma proporção muito maior. E os pais chegam lá na clínica e como que funciona? Meu filho está estressado e faço um plano alimentar para ajudar a melhora no estresse dele. Vem de diversas formas isso, né? Às vezes é num exame de rotina que vê umas alterações de colesterol, alterações no cortisol, alteração no hormônio de crescimento, puberdade precoce é uma coisa que a gente está vendo demais. Nossa. Somente em meninas, né? Então, tem muitas alterações acontecendo com as crianças. Então, às vezes procuram, né, nutricionista, médica,
por conta dessas alterações. Então, tem diversas... tem de tudo, assim. Tem as crianças que estão acima do peso, tem as crianças que estão realmente mais ansiosas. Tem crianças que sentam ali na minha sala e falam, 5, 6 anos, tenho ansiedade. Caramba. Eu não 6 consigo anos. imaginar isso. Realmente Tá, isso é assim, algo cada muito- vez mais frequente. De fato tá cada vez mais precoce mesmo, até porque você pega meninas ou meninos, enfim, de 15 anos, como você falou, cara, você vê fotos, você vê o Instagram, você fica em choque. Você fala, meu, não é possível que essa pessoa tenha essa idade. Com essa idade eu queria ser bombeiro ainda. Não, mas E, meu, o cara já na balada, já, tipo... Pegando geral. Tipo, não é nem esse problema. O problema é que o cara é um adulto já, entendeu? Ele já tem um comportamento de adulto, né? Já tem um comportamento de adulto, E as redes cara. sociais têm um papel muito importante nisso, né? Tem. Sem De dúvida. ter trazido isso e deixado eles pulado uma etapa mesmo, né? Que a gente já teve na infância, sem internet, sem computador, fora das redes. Essas gerações mais novas já nascem vivendo isso, né? Já nasce sabendo passar tela, passar vídeo no YouTube. Nasce dando zoom, né? Eu nasci dando zoom. A gente tem bebê da minha amiga, ele dá zoom. Ele chegou, sem brincadeira, eu tava com folheto, né? Folheto de empreendimento na mão. Ele pegou e fez assim, ó. Pra Deu dar zoom? zoom no papel. Juro. Isso é muito Black Pra dar Mirror. zoom. Muito, demais. Olha, eu vou falar aqui, espero não ser cancelada, né? Mas assim, a minha opinião, posso mudar, mas eu acho que a internet, ela é muito... Como que eu posso explicar? Eu acho que a gente, não sei se vocês lembram, né? Nós temos aqui a mesma faixa etária, mas na nossa época, quando a gente estava nesse processo de desenvolver qual que é o estilo que a gente queria seguir, qual que é a profissão, qual que é o jeito mesmo, tal. E aí tinha os grupinhos, né? Então tinha os emos, as patricinhas, os surfistas e blá blá blá. Tinha esse rótulo muito presente ali, né? Hoje, eu sinto que com as redes sociais, tudo passa muito rápido. Então, a moda passa muito rápido, as tendências, os memes. Hoje você tá em alta na internet, amanhã você não tá mais. Por as coisas passarem muito rápido, as pessoas que eu falo, os adolescentes, não estão se identificando com nada. Então, não se identificam com o estilo musical, não se identificam com o estilo de vestir, não se identificam exatamente com nada. Eu não acho que é obrigado você se rotular. Eu não estou falando isso. Eu acho que realmente eu mesma mudei ao longo de todos os meus anos de vida, né? Mas eu acho que esse pertencimento faz parte para a gente se reconhecer. Então, quando a gente tem essa deficiência, principalmente na fase da adolescência, que você está mais vulnerável porque você não tem maturidade para entender isso, quando você não se apega em nada, você fica solto, né? E uma coisa que está acontecendo muito, é tudo muito descartável, né? Então eu não quero isso, eu arrasto pro lado e não vejo aquilo. Exatamente. Eu quero ver isso, então eu escolho isso. E aí quando a gente põe pra vida, né, na vida real aqui, não é bem assim, né? Não quero isso, então tiro isso. Então tem muitas consequências acontecendo com os jovens vivendo essa fase nas redes sociais, né? Então eles realmente ficam perdidos nesse sentido de, então, para que lado eu vou, né? Porque o que a gente vê nas redes sociais, muitas vezes, são perfis completamente difíceis de seguir na vida real, né? Então, vários adolescentes estão se baseando em coisas que não são reais. Isso tem consequências enormes, muitas na alimentação, né? Em seguir um padrão, em seguir um tipo de corpo, um tipo de... um tipo de padrão mesmo, né? Então isso tem muita consequência na alimentação. Eu concordo, acho que é super atual essa discussão, acho que ela é bem profunda. A gente é uma geração de fato muito imediatista. Acho que a notícia que acontece hoje, amanhã ela já é antiga, e isso vai acarretando em várias facetas da nossa vida. Enfim, também concordo que a gente precisa... Eu não sei nem como policiar isso, né? Enfim, como que a gente pode
amenizar o efeito redes sociais na nossa vida. Não sei como, porque por certo ponto ela tem um papel também interessante de, enfim, divulgar notícia, se você pegar o lado das redes sociais ali de disseminação de notícias verdadeiras, etc., tem um papel interessante. Agora, eu acho engraçado pensar que quando a gente fala de rotular, é difícil a gente encontrar alguém que não tem um rótulo. Porque se você quer fugir do rótulo, você já tem um rótulo de que você não quer ter aquele rótulo, né? É meio que assim... É uma prisão, né? Se eu quero usar uma camiseta básica porque eu não quero usar nenhuma marca, eu já tenho um rótulo de que sou contra as marcas, camisetas que têm marcas estampadas. Mas eu acho importante que a palavra rótulo te limita. Uhum. Eu acho que você se identificar você está no momento da sua vida. Pode ser que hoje você se identifica assim, usando camiseta preta básica, sendo mais minimalista e por aí vai. Pode ser que amanhã você mude de ideia. Então eu quero usar a camisa do Agostinho Carrara. Nada é certo ou nada é errado. É isso que as pessoas têm que entender. Que elas são... as pessoas, ocorre uma metamorfose em todos os momentos. Então, por exemplo, minha percepção. Eu acho que a gente muda o tempo todo conforme o que o nosso cérebro, as nossas informações vão captando. A gente vai captando. Então, por exemplo, de vida, né? eu tô aqui, conheci hoje a Nina. Nossa, linda a Nina. Gente, a Nina é linda pessoalmente. Sério, uma gata. Aí eu olho, nossa, como é legal camiseta preta com corrente dourada. Amanhã, eu vou lá e compro uma corrente dourada. Eu mudei meu estilo. Porque eu absorvi referências. E isso é o tempo todo, não só em estilo de se vestir, comportamento, profissão. Eu tenho certeza que, lógico que a gente nasce com dom, nasce com vontades que estão dentro da gente, enfim, vai crescendo com aquilo. A influência dos nossos pais é muito importante, né? A influência dos nossos amigos, das pessoas que a gente conhece ao longo da vida. Mas a gente não se limitar aos rótulos, que é o que você estava falando, que é o que da questão, né? Mas quando mesmo você não... Agora eu estou sendo rotulada por não querer me rotular a algo. Uhum. Concordo com você, mas eu acho que é a nomenclatura que não tá legal, sabe? Ficar botando nomenclatura em tudo também A nomenclatura mesmo. Mas uma coisa que você falou, Tice, já fazendo também um paralelo maior com a alimentação, não tem certo ou errado. Isso é uma coisa muito importante. Porque não só da nossa geração, mas assim, as pessoas são muito ou é isso ou é aquilo, né? Até dos alimentos. Isso é bom ou isso é ruim? Isso faz bem ou isso faz mal? Sempre, tem que ter ou isso ou aquilo. Tem que ter e muitas bem ou vezes mal, não, né? Depende. A maioria das minhas respostas, né, de alimentos, de várias dúvidas, né, de pacientes, depende. Quanto? Como? Quando? Né? Então, o ovo faz bem? Pode comer chocolate? Não é sim ou não, certo ou errado, né? Que a gente tem muito isso. Ou isso é muito bom, ou isso é muito ruim. Isso para tudo na vida, né? Igual você falou, não tem certo ou errado num estilo, em tudo na nossa vida, né? Que a gente coloca muito esses padrões de isso aqui é certo, isso aqui é errado. E tem um meio termo disso, né? Então eu sou muito crítica na alimentação também. É possível ter um equilíbrio em tudo isso. Sim. Esse negócio do certo ou errado, tem uma nutricionista que eu sigo nas redes sociais, não lembro o nome dela, mas o que me chama atenção muito o conteúdo, ela realmente colocou isso. Ela falou assim, chocolate, vilão ou herói? Alguns falam que um chocolatinho por dia, com uma taça de vinho, ajuda você não ter infarto, né? Muita gente faz isso, né? Algumas pessoas falam, não, chocolate não vou comer chocolate porque engorda. Então esse negócio de certo ou errado é muito real isso, né? Porque cada um tem um corpo, como você falou, cada um tem um corpo, cada um tem um ritmo de vida, cada um pratica um tipo de esporte, e é muito difícil entrar na nossa cabeça. Eu vou entrar na minha mesmo, tá? Eu sou daquelas que pesquisa no Google, eu tô a fim de fazer a dieta da sopa. E entra lá no Google e pesquisa. O Pedro até sabe. Nossa, cara, faz umas dietas loucas do nada, é óbvio, dura 2 dias.
Então, Difícil. dura 2 dias, porque eu não consigo manter. É real. Mas a gente, esse negócio de não conseguir manter é até um assunto legal pra gente comentar aqui, porque eu sou aqui. O Pedro, ele é mais controlado. Mais controlado. Não neguei. Concordo. Pelo menos é a minha visão. Eu acho que é uma pessoa super controlada em relação à alimentação. Mas eu tenho meus picos, né? E aí, de novo, a consulta, gente. Eu tenho meus picos e isso é porque eu não consigo manter. Mas eu acho que eu não consigo manter porque eu extrapolo. Eu acho que eu não faço um meio termo, sabe? Que eu acho um grande problema de 99,9% da sociedade, do mundo, é que não consegue manter porque extrapola. Ou é 8 ou 80. Então, muitas vezes, né, eu falo, a maioria das pessoas chegam pra mim no consultório, quando é a primeira vez, fala assim, eu já tentei de tudo, eu já fiz tudo e nada me emagrece. Eu posso comer uma folha de alface que eu engordo. Eu já tentei de tudo. Aí eu falo, pera lá, será que você estava tentando a coisa certa? Era pra você? Ou você pôs no Google uma dieta de sopas que... Será que é bom pra você isso? Né? Então eu falo, essa é a individualidade bioquímica, entender o que funciona pra você. Né? Quando a gente fica forçando algo que não é pra ser nosso, não vai acontecer. Você vai fazer por 2 semanas, por 1 mês, e não vai seguir. Né? Então, o que eu falo não é uma dieta de fato, é realmente uma mudança. Né? Tem que ter uma mudança de estilo de vida, uma mudança de hábitos, porque senão a gente faz por um tempo e depois volta tudo. Né? Então, é importante ter essa mudança enquanto a gente faz estratégias. Então, pode ser muito relacionado a isso. É que você tentou algumas coisas e não funcionou porque não era especializado, não era específico para você. Acho que uma coisa importante também que, pelo menos eu passei na minha vida, é a reeducação alimentar. Então, né, por um tempo, é igual fazer exercício, por um tempo é muito difícil, dói, é ruim, é chato, depois você pega o costume, e o costume não de comer coisa ruim, de tipo, evitar coisas gordurosas, enfim, etc. Quanto menos você come, menos vontade você tem. Então você acaba se acostumando com aquilo, né? Então em algum momento, que eu nem sei dizer qual da minha vida, eu aprendi a comer dessa forma, e hoje eu gosto, eu me sinto bem. Se eu comer lanche todos os dias, eu começo a me sentir mal. Mas não sei se é um psicológico, se é alguma coisa, mas enfim, foi por passar por essa reeducação, né? E como que é isso, assim, para você lá no instituto, onde você trabalha, que as pessoas provavelmente chegam, estamos chegando perto do Réveillon, chegam e falam, cara, quero emagrecer, e deve ser muito isso, porque a galera sempre procura uma nutricionista quando tá no fundo do poço, entre aspas, né? Né? Tipo, cara, tem um evento, tem um Réveillon, eu vou pra praia, é verão, e eu preciso emagrecer em 2 meses. E aí dá essa estilingada e não consegue fazer essa reeducação que demora. Como que é isso? Como você trabalha isso? E como que você trabalha isso? Uma segunda pergunta aí. Como você trabalha isso com criança? Porque criança, tudo bem, ela não tem essa ânsia. Mas, cara, tem que ser um trabalho com o pai, né? Não sei como funciona. Ok. Algumas perguntas aí pra gente focar. Bom, pensando no curto prazo ali, né? Os pacientes que chegam pro verão, pro Réveillon, precisam fazer uma estratégia. Tem 2 casos, né? Os casos que já são meus pacientes, então que já estão fazendo uma reeducação alimentar, e aí a gente consegue fazer estratégias mais a curto prazo. Então, tem um programa que eu faço de acompanhamento nutricional, que aí a cada 15 dias a gente vai mudando estratégia, então isso é bem legal. E tem os que caem ali, por favor, eu preciso de um milagre, me ajuda, eu tenho um Réveillon, tenho essa festa, tenho esse casamento. Então, sim, também é possível a gente fazendo já algumas estratégias, mas junto com isso, mudando o paladar, mudando os hábitos, para que isso depois continue acontecendo e não volte tudo, né, ganhe depois todo esse peso de volta. E uma coisa que você falou, Pedro, de mudar o paladar, de mudar o jeito que você vê a alimentação, isso é físico mesmo, né? A nossa papila gustativa, ela muda. Então, quando a gente vai diminuindo, por exemplo, o consumo de açúcar, existe uma diferença mesmo na nossa conformidade das nossas papilas gustativas. Então, por exemplo, uma pessoa que consome muito doce
E aí vai diminuindo o doce, vai aumentando os amargos, os azedos, vai tendo uma transformação nas papilas gustativas. E essa pessoa que tinha muito paladar para doce, depois come um doce e fala, nossa, que coisa muito doce. É como se comida fosse um vício? Com certeza, o açúcar é um vício, né? Os carboidratos refinados, eles têm essa característica de a gente querer sempre mais, né? Então a gente pode ver que pode um dia no almoço comer uma sobremesa, no dia seguinte vai querer comer de novo, e no dia seguinte também, porque é muito fácil a gente se adaptar a esse paladar. Aí está explicado porque é os docinhos Você pós-almoço. viu que eu fiquei quieta, né? Acho que é por isso que eu como docinho sempre. Mas é ruim ficar assim, vamos lá. Eu sou aqui da roda, gente, eu sou a da roda que come, tá? Então, vamos pensar, eu tô com uma pessoa que se alimenta bem, eu tô com uma nutricionista, eu sou aqui a que come McDonald's, mas olha, vou falar a minha cabeça, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão escutando a gente vai se identificar, tá? Começa a dieta, legal, nutricionista, beleza, faz tudo bonitinho, certinho, leva a marmitinha e tal. Eu não sei se é porque eu tenho déficit de atenção, e aí, alguma coisa, a rotina tá tudo certinha. Uma coisa que sai da rotina faz com que eu não faça mais a dieta. Mas uma coisa que não tem nada a ver, Nina, nada a ver com alimentação. Nada a ver. Não consegui chegar a tal horário no trabalho que eu programei porque trânsito. Isso, e eu me programei para comer tal horário. Aí eu chego atrasada, por algum motivo X, uma situação adversa, e já não como mais no horário que eu programei. Aí eu falo, não, então mais tarde eu como. Aí, nesse meio termo da fome, a primeira coisa que está dentro da gaveta ali do trabalho come, ou a primeira coisa que um colega do trabalho oferece come. Não tem filtro. Só que eu não sei por que acontece isso, porque isso é de muito tempo. É muito tempo. E eu já conversei com outras pessoas e muitas se identificam com esse jeito. Por que será que acontece isso? Qual que é a forma certa? Qual que é a forma certa? Não falando que tem algo certo ou algo errado. Qual que é a melhor... Vou mudar minha pergunta. Qual que é a melhor forma para começar uma reeducação alimentar que faz com que uma pessoa, tanto uma pessoa que é mais focada ou que não é tanto focada, que qualquer coisa vai tirar a atenção ali, um déficit, como que ela pode começar essa reeducação alimentar? Eu gostaria até dessa resposta sua como profissional e do Pedro que conseguiu fazer a reeducação alimentar dele, como que ele fez isso? Legal. Bom, eu falo, não tem certo ou errado, a gente teria que testar estratégias na sua rotina, né? O que vai funcionar para você? Será que é deixar sempre um plano B? No carro, no escritório, deixar ali, então se eu não conseguir levar nada, então você vai ter ali opções num aplicativo de delivery que você vai pedir, então, isso, já deixar isso no seu plano alimentar como um plano B, né? Então, deixar que essas escapadas sejam exceção, né? Então, assim, se a gente já planeja até, então, olha, se você tiver no carro, você leva isso. Se você não tiver numa padaria que não tem nada, você prefira essa ou essa opção. Se você tiver num hotel, numa viagem, você consegue fazer essa escolha que já vai equilibrar um pouco melhor. E aí não fica essa sensação de tô de dieta, tô jacando, né? Que eu falo que eu nunca uso essas expressões, porque as pessoas têm muito é um pouco do certo ou errado, ou eu tô muito certa ou eu tô muito errada. Não, existe esse meio termo, né? Então, ok, hoje não fiz uma escolha tão boa, mas tá tudo bem, tava dentro do programado, então vamos que vamos. Então, eu acho que é muito do planejamento mesmo, estar adequado na sua rotina. Então, para você não ter a sensação de, putz, agora que eu não fiz isso, agora já foi. Então, vou comer qualquer coisa, então já era, né? Então, eu acredito muito que é entender na sua rotina o que funcionaria pra gente tirar esse desvio aí. Eu vou colocar em prática. E pra você? Você precisa de um nutricionista, né? Pra montar essa estratégia. Tem uma aqui. Isso que eu ia falar. Já tô Você aqui acha vendendo, terminando... porque eu tô ganhando comissão.
terminando aqui o nosso podcast, já até falei com o Pedro, não foi, Pedro? É verdade. Falou que ela precisava de uma nutricionista, porque quer ter uma ótima ela pra voltou indicar. do casamento dela, foi casar em Cancún, tomou todas, voltou. Tomei todas. Voltou Tomei todas, comi só muito. tequila. Comi muito. A comida de lá é muito gordurosa. É extremamente gordurosa a comida. Muito apimentada. Não fiquei com filtro na viagem. Falei, não, eu vou comer, e daí? Tô nem aí. Eu até... A costureira, a que fez o meu vestido, ela também escutou a gente. O primeiro que nós gravamos. Ela deve escutar isso aqui também. O vestido quase não serviu. Caramba. Quase não serviu. Puta eu tive que ficar um dia antes do casamento, exatamente um dia antes do casamento, sem colocar uma gota de álcool na boca. Pra conseguir... Igual lutador. Ela bateu o peso, ela foi lá pra conseguir... Ficou na bicicleta, na sauna. Cansada, sabe quando o zíper... 24 horas sem bebida. Sabe quando o zíper fica um Vzinho assim, ó, no final, que não fecha? Ficou nesse naipe. Nossa Minhas senhora. madrinhas sabem disso. Caramba. Mas Deixa e você, eu saber. Pê? Eu quero entender. Então, pra mim... Enfim, eu já fiz várias dietas na vida. Não lembro de verdade qual foi o momento que eu procurei pela primeira vez um nutricionista. Há muito tempo atrás, tentei até lembrar quem era. Não me recordo. Mas eu, assim como a Nina falou, tem que ver muito planejamento, né? Que você tem pra você. E óbvio que eu queria muito naquela época, enfim, ter uma... Confesso, eu não vou ser aqui hipócrita de falar que eu queria fazer uma reeducação, eu queria fazer uma dieta, né? Mas isso acabou trazendo um resultado, eu gostei daquilo e acabei me acostumando a comer daquele jeito, né? Só que pra mim, eu sou uma pessoa que funciona muito sendo mais espartana, vamos dizer assim. Por exemplo, eu não gosto de um plano alimentar com diversas opções de almoço, entendeu? Eu prefiro assim, você vai ter que comer arroz, frango e legume e salada à vontade. Eu não gosto de várias escolhas. Tipo assim, ao invés do arroz, põe quinoa, nem sei se é quinoa, ou põe macarrão, ou põe... Cara, não. Eu odeio pensar pra comer, entendeu? Então, tipo, lanche da tarde, eu como todos os dias a mesma coisa. E se não tiver? Cara, se não tiver, eu me adapto. Mas eu não fico sem... Porque é o seguinte, é igual beber água, pra mim. Se você tem costume de beber pouca água, a Nina pode até me desmentir, tá? Mas é a minha visão. Se você bebe pouca água, aí você faz um processo de 15 dias se forçando a tomar água. 2 litros de água por dia. Sei lá quanto tem que ver teu peso corporal. 2 litros de água por dia. Cara, no 16º dia, o seu corpo vai pedir água. Você começa a ter sede, você não precisa mais lembrar de beber água. E o estômago é a mesma coisa quando você está falando de comida. Pra mim, eu sei que é 4 horas da tarde sem olhar no relógio. Que meu estômago dá uma fominha. Eu falo, puta, deixa eu ver que horas são. Pum, 4 horas da tarde. Aí, tô em casa à noite. Nossa, tô com fome, deixa eu ver. 8 horas da noite, que é a hora que normalmente, 8 e meia, é a hora que eu janto. Então assim, o seu corpo fica regrado àquilo. Só que pra você chegar nesse cenário, você tem que passar você tem que forçar um tempo. Entendeu? Acho que, sei lá, eu vejo muito isso em relação em esporte, hidratação e alimentação. Pra mim, eu ia perguntar isso agora pra vocês. Pra mim é isso, assim, você tem que forçar um começo, aí você pega gosto e aí você não consegue mais tirar aquilo da sua vida, entendeu? Pelo menos foi o meu processo, foi assim. Não sei se é certo ou errado, a Nina pode corrigir a gente. Não tem certo ou errado. É verdade. Mas tem um livro que eu acho que, assim, resume todo esse processo, que é O Poder do Hábito. Eu já li, já. Então, é sobre isso. Porque é a criação de um novo hábito. Porque a maioria das coisas que a gente faz todos os dias é porque a gente está habituado a fazer. Seja o caminho que a gente faz, o que a gente faz quando a gente acorda. Pode ver que não é que um dia eu faço um caminho para a cozinha, outro dia para o banheiro. Não, todos os dias a gente repete, porque são hábitos, né? Então, nesse começo de mudança de hábitos, né, de reeducação alimentar, são criação de novos hábitos. Então, até isso virar, de fato, né, um hábito na rotina,
é o desafiador. É aquela coisa que a gente vai ter que forçar. É aquela coisa de coloca o despertador para tomar água, põe ali a garrafa de 2 litros, até isso entrar na rotina e falar, pronto, isso daqui tá feito. Entrou na minha rotina, né? E isso é para tudo. Então, e aí o corpo vai entendendo aquilo e vai respondendo a isso. Então, o corpo fala, nossa, gostei disso, né? Igual com a alimentação, quando vai começando a dar alimentos que ele se sente melhor, que é mais fácil de digerir, que é mais, né, traz mais nutriente, o corpo agradece. Eu falo, o corpo fala com a gente o tempo todo, a gente que não escuta, né? Quando a gente tem muitas acnes, muita dor no corpo, dor de cabeça, queda de cabelo, muitos efeitos, né, na alimentação que a gente tem no nosso corpo. E a gente muitas vezes não olha para isso. E aí, quando a gente vai mudando a alimentação, limpando o nosso corpo, o corpo agradece, ele vai mostrando isso. E aí, quando come um lanche, uma pizza, o corpo responde também a isso. É uma digestão que não é muito boa, né? É um intestino que não fica muito bom. Então, a gente vai preferindo, aos poucos, preferir mesmo esses alimentos mais saudáveis. Então, é um processo. Só que até esse processo acontecer, são desafios. E a gente precisa adaptar na rotina de cada um o que funciona e o que não funciona. Às vezes que eu mais consegui seguir a dieta durante... a reeducação alimentar durante Até o final a gente aprende. Até o final a gente aprende. Durante um tempo mais longo, foi quando eu associei alguma atividade física com alimentação. É como se eu tivesse a culpa de falar, não, eu tô aqui me matando numa esteira, um exemplo, né? Tô aqui me matando no treino, então eu não vou comer. Ou vice-versa. Não, eu não vou comer porque amanhã eu vou treinar e eu não quero ficar treinar só para matar o que eu comi hoje, né? Então, eu não sou uma pessoa que pratica esporte, né? Eu já dancei durante muito tempo, mas hoje eu sou workaholic, assim, eu sou totalmente focada em trabalhar. Eu acho que eu não tenho tempo para praticar esporte. Não está certo, gente, viu? Não está certo. E vocês, como pessoas que praticam esporte, né? O Pedro aí, surfista, curte skate, joga futevôlei, você também curte muito esporte, dá até para ver nas suas redes sociais que você é uma pessoa ativa, né? Você acha que é muito mais fácil para vocês seguir essa reeducação alimentar porque vocês praticam esporte, né? Então não rola essa recompensa, assim? Vou dar minha opinião do começo que você falou. Quando a gente coloca alguma coisa já na culpa, né? Então, não vou fazer isso já que eu fiz. Então, já é no sofrimento, não é no prazer, né? Então, eu vejo o lado oposto, né? Então, nossa, eu já comi tão bem. Nossa, vai ser melhor ainda se eu for treinar, se eu fizer isso, né? Então, é o mesmo pensamento, só que ao contrário, né? Ao invés de pensar, nossa, não vou comer nada porque eu já treinei e vou perder tudo. Não, é potencializar isso, né? Então, nossa, eu treinei, que delícia, eu vou comer melhor, eu vou fazer isso. Porque a atividade física, por exemplo, libera um monte de hormônio que traz alegria, traz felicidade, melhora o humor. Então, são ciclos que a gente vai fazendo que vai deixando tudo fluir melhor. Vai dormir melhor, vai ter um melhor humor, enfim. E aí isso vai trazendo coisas positivas. Então eu vejo um pouco desse ciclo para esse lado positivo. E você? Eu acho que assim, tá relacionado uma coisa com a outra, né? Acho que é um pacote de mudanças, assim. Até comigo é um pouquinho diferente, assim. Por fazer esporte, eu me permito comer um pouco mais, não pior, mais. Tipo, se eu devo comer, sei lá, 5 colheres de arroz e eu tiver com fome, com um pouco mais, porque eu tô treinando, eu tô ativo. Então, pra mim, assim, eu penso mais por esse lado, entendeu? Uhum. Mas, pô, eu tô treinando, eu tô bem e tal, tô com fome hoje, vou comer uma carne a mais, vou comer um pouco mais de arroz, ou comer, enfim. Um equilíbrio? Não que eu seja... Eu sou espartano na hora de escolher, mas não em seguir, sabe? Tipo, não posso comer nada. Tipo, hoje eu comi hambúrguer. Isso é verdade. Então, sabe? Eu não sou muito. Agora, eu queria voltar num assunto que eu fiquei curioso. Porque você já me falou disso uma vez. O quê? Que você já fez que eu como castanha de lanche. Na grande maioria. E ela fala que ela tem alergia a castanha. Gente, não é que eu falo que tem alergia porque eu decidi isso, tá?
Eu tenho a rinite muito atacada. Vocês perceberam aí, quem tá me escutando, que eu sou fanha, tá? Eu sou uma pessoa fanha. Já até recebi esse feedback de alguns ouvintes. Eu sou fanha. Isso é desde criança. Minha família tá aí. Minha irmã, minha mãe podem confirmar que eu tenho as cornetas inflamadas, segundo o médico que fez os exames. E com base nisso, então ele explicou que a Nina pode até confirmar isso ou não, mas ele explicou que a parte fisiológica não tem a ver com alergia, porque eu posso fazer uma cirurgia de desvio de septo ou desinflamar as cornetas, mas a minha alergia vai continuar aqui, porque a alergia não tem a ver com o fisiológico. Então eu teria que ir nem com a voz, juro. Eu pensei assim, vou fazer a cirurgia do desvio de septo e vou melhorar minha voz, né? Vou ficar, sei lá, com a voz da Adele, da Paula Fernandes, assim, uma coisa. Mas aí ele falou que não, que eu teria que fazer fono durante muitos anos para eu conseguir chegar nesse nível, né? Da Mayra, né? Tá ficando difícil, né? Tá ficando difícil. E aí ele falou da alergia. Ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, 2 programas, né? Vamos fazer a cirurgia, resolver o fisiológico e vamos fazer os exames para entender a sua alergia, o lado crônico. E aí, nesses exames, ele saiu lá, ácaro, blá, 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 e um dos pontos foi sementes e, eu até estava olhando, sementes e oleaginosas? Isso. Me corrige. São as castanhas, né? Então, alergias, rinites, todas as ites, né? Então, sinusite, rinite, bronquite, tem muita relação com alimentação e alergias alimentares. Tem exames hoje que a gente pode fazer de sangue, que a gente consegue entender quais são essas alergias que cada um pode ter, mas tem os alimentos que são mais clássicos de ser mais alergênicos. Então, por exemplo, leite e derivados, né? Então, queijos e iogurtes, são alimentos extremamente alergênicos. Então, a primeira coisa que, quando eu faço quando um paciente é muito alérgico, é reduzir, no primeiro momento, drasticamente o consumo de leite e derivados. Muitas vezes já melhora, assim, nas primeiras semanas, já tem uma melhora grande no quadro de alergias. Então, leite e derivados é, assim, o maior causador de alergias. Mas tem algum motivo para isso? Sim, o leite de vaca, né, ele causa muco no nosso corpo. Então, esse muco ele também vai formar algumas inflamações intestinais e o intestino tem total relação com alergias. O quê? Como assim? Chocaram? Nosso Tá passada? O intestino, a gente chama de segundo cérebro. Ele tem relação com tudo no nosso corpo. Com imunidade, com regulação hormonal, com alergias. Então, o intestino é quem vai mudar e mexer com todo o nosso corpo. E a alergia tem muita relação com o intestino. Então, num primeiro momento, eu sempre faço, quando eu tenho questão, né, de alergia, de rinite, uma melhora intestinal, né, então com suplementos, com alimentos que vão fazer bem para esse intestino, e tiro alguns alimentos que são alergênicos. Quando a pessoa não fez o exame, né, de alergia, a gente faz testes mesmo de retiradas e tem os alimentos, como eu falei, que são mais alergênicos, como o leite, as castanhas, alguns frutos do mar, amendoim, são alguns alimentos que têm essa característica mais alergênica. Então, a gente faz essa retirada e faz o teste, né? Então, a rinite e uma coisa clássica de quem tem alergia alimentar é coçar o ouvido logo após de comer o alimento. Então, isso é uma dica aí pra quem tem... Todo mundo que tá ouvindo, com certeza, parou pra pensar se coça a orelha agora. Não, eu coço. Você coça a orelha? Muito. Depois de comer? Não digo depois de comer, assim, lógico, eu dei a garfada e cocei o... não é no... Às vezes é aquele... Nossa, sabe? Aquele que você dá entupida, né? Mas não, Eu tenho certeza que alguém aí ouviu e se identificou e falou, nossa, eu sempre coço meu ouvido depois de comer tal alimento. Porque tem isso, entendeu? Galera, começa a sacar aí quando eu coço o ouvido, o que você comeu. Escreve aí no comentário. Depois a gente manda pra Nina pra ela responder o que você tem. Vocês acham que a alergia também é um pouco psicológico? Porque eu acho que depois que me informaram que eu tenho essa alergia, eu não posso
comer uma castanha que meu nariz já cai uma boca. Óbvio que é psicológico. Ridículo. Eu não posso comer uma paçoca. Não, mas quem é alérgico pode estar encostado em alguma coisa que pode causar alergia. Pode ser uma colher que passou no mesmo alimento e pode causar alergia. E até perguntar pra você, sabe esse óleo Seve da Natura? De O quê? castanha do Pará? Óleo de passar no corpo. E é de castanha. Sem brincadeira. Eu não sei se foi também psicológico. Eu passei no corpo. Não é psicológico, disse. E o meu nariz começou a escorrer, começou a travar. Eu passei o óleo no corpo. Eu falei, gente, não é é brincadeira. psicológico. Por exemplo, quem tem alergia à proteína do leite, bebês que têm alergia à proteína do leite, normalmente, que é mais clássico, as mães não podem usar creme com leite. Nossa! A nossa pele absorve tudo e vai para o nosso intestino também. Então, tem relação total. Não é sua ansiedade nesse caso. Gente, então eu tenho que parar. Bizarro. Queria voltar num assunto aqui legal, que acho que todo mundo tá passando por isso, que é esse momento de pandemia, o momento em que... Depois até me lembro o nome do podcast pra gente falar aqui, que você me mandou sobre as personas, que eu achei muito Autoconsciente. legal. Autoconsciente. Autoconsciente é um podcast do Spotify. A gente super indica, né, Pedro? Não, super vale legal. Muito a pena. Esse episódio que fala da personas é muito bacana, que é, resumidamente, a gente tá num momento em que a gente tá muito dentro de casa, né, passando grande parte do tempo, tendo que trabalhar, tendo que, enfim, fazer as coisas que você precisa fazer em casa, relaxar em casa, cuidar dos filhos em casa. E cada momento desse da nossa vida, a gente tem uma persona. Quando a gente tá com os amigos, a gente é uma pessoa. Quando a gente tá no trabalho, é uma pessoa. A gente tem uma pessoa, a gente vai ter uma persona, na verdade, porque a gente tem um caráter, né? É assim que ela fala. Isso, ela explica que é mais ou menos assim, nós, não é errado, né? Novamente, falando sobre essa questão de certo e errado, criar personas. Não significa que você é falso. Qual que é o seu eu verdadeiro? Todos são. Porque a gente se adapta com as pessoas. Então, eu aqui no podcast tenho a minha persona como podcaster, no meu trabalho eu tenho uma persona, com o Marco, que é meu esposo, e com os meus amigos, e por aí vai, a mesma coisa o Pedro e você. E aí, as pessoas, elas fecham as janelas e criaram esse hábito de fechar as janelas. Então, estou chegando no meu trabalho. Inconscientemente, meu hábito é acionar a persona trabalho, né? E quando as pessoas levaram esse trabalho para casa, elas ligam a webcam e 86% das pessoas falaram que não gostam de se ver na webcam porque não enxergam a persona do trabalho na webcam, porque elas estão em casa. Né? Cara, é muito louco isso. É muito doido. É muito louco. Mas onde que eu queria chegar, e justamente nessa explicação do podcast, aumentou a procura por nutricionistas nesse momento. Aí, por que eu tô falando disso? Que você comentou no começo que é muito mais do que simplesmente um hábito alimentar. É como que tá a sua saúde mental, como tá, enfim, sei lá, se você tem alguma doença ou não, ou prever alguma doença ou não, ou conflitos familiares, etc. Como que é a consulta? Como você aborda isso? Como que é falado? Enfim, porque eu não sei você, Tis, depois até quero saber. Mas se você, vamos supor, estivesse passando por um momento muito de estresse ou de uma possível depressão, que, cara, tá super em pauta, né? Esse assunto, né? Você procuraria um nutricionista? Isso que eu acho interessante. Como que é? Me conta aí, como é que os pacientes chegam, como que você aborda esse tema? Então, vamos lá. É muito doido mesmo, assim, né? Porque na minha consulta, eu falo, quase no 45 do segundo tempo que eu vou perguntar da alimentação. Tem muita coisa para perguntar antes disso, né? Então, quando eu entro na questão emocional, e claro que isso vai variar, né? Conforme cada pessoa, cada objetivo, mas o que eu vejo cada vez mais crescendo são as questões emocionais impactando em tudo. No sono, na dor de cabeça, no emagrecimento, em tudo. Então, não adianta não é o plano alimentar ideal para aquela pessoa, é entender quais são as dores dela, o que está acontecendo e como que a gente vai trabalhar isso, né? Então, é entender em que ponto, né, ela está, o que ela está passando, o que ela está vivendo. E aí, nessa hora, que a pessoa muitas vezes se abre, né? Então, muitas vezes os pacientes se abrem muito, choram, dividem coisas da vida pessoal.
falam, nossa, olha tudo que eu te contei. Eu falo, mas é isso. Porque é isso que está te impedindo de conseguir colocar as coisas em prática e você se culpa por não estar cumprindo, né? Então, tem toda essa questão que a gente precisa, peraí, então esse é o ponto. Então, você precisa de ajuda nesse sentido, né? Então, aí eu vou, né, conseguir indicar terapias que ela consiga seguir e tudo mais, mas é muito além realmente de só um plano alimentar, de um cardápio, de que é só seguir aquilo, porque não é, né? Então, hoje a gente sabe cada vez mais que a questão emocional está muito presente em tudo. E já respondendo um pouquinho, né, da pandemia, o que aconteceu nesse período todo, sim, as procuras mudaram um pouco o padrão, né? Então tem muitas pessoas pensando mais na prevenção, né? Então acho que a pandemia trouxe isso, né? De, opa, peraí, eu quero estar bem, né? Eu preciso prevenir mesmo, não é só quando depois de estar doente, depois de ter acontecido alguma coisa, peraí, na prevenção. Então aumentou a questão de saúde, né? Que antes a gente via nutricionista mais ligado ao emagrecimento, alguma performance, alguma coisa assim. Hoje vejo mais da prevenção. E a questão de estar em casa, das pessoas, isso é muito, muito, muito verdade. Ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente online, né? Porque a gente continua fazendo atendimentos online para quem ainda não se sente seguro para ir ao instituto, ou pessoas também de outras cidades, outros países. E a minha orientação para aquela paciente ontem foi: você precisa separar as coisas, né? Falei, o lugar que você acorda é o mesmo lugar que você almoça, que é o mesmo lugar que você trabalha, que é o mesmo lugar que você faz atividade física, que é o mesmo lugar que você tem o lazer. Então tá tudo junto, né? Então ela tá num nível ali que ela não conseguiu mais nem separar as coisas, tá num nível de estresse super alto, desmotivada. Então eu falei, pera, a gente precisa mudar isso, né? Que nesse momento seja, eu falei para ela, que tal ir num café aberto, que você consiga pelo menos fazer a parte do trabalho ali, nos dias que você não tiver reunião. Então a gente foi alinhando isso, né? Então pensa, né? Vocês talvez pensem, nossa, uma nutricionista orientando, vai tomar um café na rua para fazer isso e tudo mais. Então é muito além de só ali, um cardápio, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Então é entender a realidade que a pessoa está vivendo, né? Então ali naquele caso não é exatamente o que ela está comendo, é que ela está de saco cheio de estar ali no mesmo lugar, fazendo tudo junto, está desmotivada, não está animada. Então a gente precisa pensar, opa, peraí, naquela realidade, o que dá pra gente fazer? Né? Então qual é a atividade que ela consegue fazer fora dali, o que ela consegue adaptar, o que ela consegue mudar ali dentro, porque é isso, muitas pessoas, né, tinham a ideia de que, quando eu tiver mais tempo em casa, aí eu vou fazer a alimentação certinha, eu vou ter tempo, eu não vou ter trânsito, eu não vou estar estressado, vai ser muito melhor. Aí chega nessa realidade, não tenho tempo para cozinhar, não sabe mais o que é trabalho, o que é lazer, o que é hora de almoço, acorda, já liga o computador, final de semana pega o computador. Então virou uma relação ali, né, o home office muito sem limites mesmo, né, da vida pessoal, profissional. Então tem muita coisa acontecendo nesse sentido, que eu vejo reverberando também na alimentação e nas minhas consultas. É como se fosse uma consultoria do bem-estar, né? O que você faz. Bom, eu interpretei dessa forma, né? O bem-estar não só ligado a corpo, né? Que a gente também, hipocrisia, falar que a gente não se sente bem quando a gente tá bonito, com o corpo, nosso perfil de beleza, né? Mas também o bem-estar da vida mesmo. Eu acho que isso da alimentação é muito real. Quando você falou, eu quero saber a opinião da Nínio e a sua opinião, Tice. A minha percepção é que você procuraria uma nutricionista? No fundo, a gente sabe que alimentação é tudo. A gente carrega isso lá dos nossos avós, lá dos nossos pais. A gente estava até antes de ligar a câmera, né? Iniciar o podcast, a gente estava meio que falando sobre isso. Que esses dias eu estava com a gastrite atacada. Eu não tenho gastrite, começou nos últimos meses aí. Estresse, provavelmente, né? Muito corrido, essa volta para o trabalho, híbrido, enfim. E aí a minha mãe, que tem toda uma pegada de alimentação, de chás, por incrível que pareça, a minha mãe minha mãe não é natureba, tá? Mas ela é totalmente ligada, assim, tudo cura com alimentação.
Então, passei mal, tô ruim do estômago. Vou fazer uma sopa de batata para você. E ela pegou, nossa, que dor de cabeça, vou tomar um remédio. Não toma remédio. Primeiro tenta com chá de erva cidreira. E é nessa pegada, a minha avó era muito assim, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul, então essa pegada mais de interior é muito ligada à alimentação. E tá com o celular aí, alguém não sei se é o meu ou tá com o celular do... É o seu. É o meu? Tá com o volume? Depois tem certeza? Depois eu arrumo. Tá. E aí, depois eu levanto aqui, gente, pra desligar o som do meu celular, né? E aí, ó, minha rinite atacada, gente. E aí, enfim, essa questão da alimentação. Eu não procuraria uma nutricionista, sou sincera. Eu acho que isso não é cultural. Essa é a percepção. A gente é muito... pensa, a primeira coisa é, estou com problemas emocionais, vou procurar um psicólogo. A gente não atrela. A gente não vai para o psiquiatra. Eu acho que também a gente não vai direto para o psiquiatra porque tem o tabu de você ser chamado de louco. Então eu acho que primeiro você vai para o terapeuta porque é cool. Eu faço terapia. Depois o terapia vai para o psicólogo, não é? É real. Mas eu acredito que as pessoas também não me procuram com esse objetivo, né? Então acaba acontecendo durante a consulta. Mas eu acho que até é uma surpresa para os pacientes, né? O quanto eles se abrem. Gente. Pode falar do que eu tô escutando. O quanto eles se abrem, o quanto eles dividem, né, da vida pessoal, de quanto isso tudo interfere no objetivo final, que pode ser um emagrecimento. Então, não é que eles procuram uma nutricionista porque tem uma questão emocional acontecendo. Então, eu acho que isso é um pouco consequência do como vai levando a consulta. Mas não é algo que eles procuram com essa questão de resolver algo do emocional, assim. Uhum. Entendi. Isso que eu tava falando pra Tícia, assim, eu não acredito que as pessoas não atrelem problemas psicológicos à alimentação, né? Eu acho que a alimentação, ela pode tanto ajudar a melhorar, quanto prevenir, né? Com certeza, isso. Totalmente. Né? Então, até em questões emocionais, a alimentação pode melhorar muito e pode piorar muito também, né? Então, sabendo ali quais nutrientes, qual é o que evitar, o que consumir, é muito importante até para as questões emocionais também. Não, legal. Isso é importante, né? Saber, acho que para todo mundo até ter noção do quão uma boa alimentação e não, quando a gente fala de boa alimentação, a gente tem que tomar um cuidado para não atrelar isso, ou relacionar isso a uma dieta de low carb, que não sei o que tem que ficar trincado. Não. Eu não acho que é isso também. Passar a comer alimentos que a gente não está acostumado e se regrar a comer um pouco menos de besteira. Se permita fazer isso outros dias. É comida de verdade. Não tem segredo. Pé-fão. É comida de verdade. Batata frita. Você sabe que o Pedro sempre falou isso? A gente trabalhava juntos na mesma empresa, né? E toda vez que a gente ia almoçar, falava assim, nossa, mas você não faz a dieta? E a gente sempre pensando na dieta do filé de frango com a salada, né? Ele com arroz, com feijão, com a carne e tal. Eu gosto de comida de verdade. A gente até ficava zoando, né? Comida de verdade. Não, o que a gente vai comer hoje? Se o Pedro escolher, vai ser um pé-fão. Nem vou falar o nome do restaurante aqui que a gente sempre comia, né? A gente até falava que ele era sócio. Pra você ter uma ideia, cara, adorava lá. A gente falava que ele era sócio de tanto que ele ia lá e comia o PF. Eu sou fã, mas a comida de verdade é realmente aquela história de desembalar menos e descascar mais. É comida de verdade, que a gente sabe de onde vem, né? E não industrializados. É isso. Gostei dessa frase. É uma frase de efeito. Eu acho que você deveria tatuar. Nina, uma dúvida, tá? Sobre a dieta... Sobre um plano alimentar, uma reeducação alimentar, mas introduzindo um estilo de vida sem carne. Qual que é a sua percepção do vegetariano, do vegano, do ovo-lacto vegetariano? Enfim, você pode fazer aí toda a sua percepção. O que você acha disso? Em relação ao emocional mesmo, todo esse processo que você está falando. É algo que está crescendo muito, né? Então, eu acredito que tem uma questão de consciência, tanto ambiental, corporal mesmo, envolvendo a diminuição de carne, né? No dia a dia. Eu trabalho com bastante pacientes que são vegetarianos, que são veganos. Eu
voltando um pouco na questão de rótulos, né, que a gente conversou no início, eu não me rotulo nada, né? Então, hoje eu já reduzi muito meu consumo de proteína animal, muito, consideravelmente. Eu raramente compro, né? Então, assim, no supermercado para eu preparar em casa, mas eu consumo quando eu vou num restaurante, quando eu vou na casa dos meus pais. Então, eu já fiz essa redução e pro corpo, isso responde muito bem. Claro que isso é muito individual, né? Tem pessoas que se dão muito bem com a proteína animal, mas para mim é algo que eu fico muito mais leve, minha digestão é muito melhor. Então, eu já fiz muito dessa redução, trabalho com muitos pacientes que são realmente vegetarianos e vejo um movimento crescente, né, disso. E hoje é muito mais fácil ser vegetariano. Meu irmão é vegetariano, nasceu vegetariano. E nunca consumiu carne. E a infância dele foi... Mas não gosta. Não consumiu porque não gosta. Nenhum tipo de carne. Seus pais... Não, meus pais sempre consumiram carne normal. Meu irmão, desde pequenininho, colocava na boca e ele cuspia. Nunca conseguiu engolir, nunca conseguiu mastigar. E ele tinha... Nossa, a infância do meu irmão foi comendo arroz, batata frita, pastel, porque não tinha opções. Hoje é muito fácil, né? Então as opções estão muito variadas, tudo tem uma substituição, então tem crescido muito também, né? As opções mesmo vegetarianas, de hambúrguer, de carne, de opções mesmo que substituam, né, a proteína animal. Então tá muito mais fácil esse processo. Então acredito que é algo que tem acontecido e vai acontecer por muito tempo, por uma questão também ambiental dos animais, enfim. Você acha que tem uma correlação com o tipo sanguíneo? Eu vi uma vez uma matéria, foi na Época, na revista Época, eu acho que foi. Essa matéria falava da correlação com o tipo sanguíneo, o fato de você gostar ou não de carne, seu corpo aceitar ou não a carne, né? Existe sim, o tipo O positivo é um tipo um pouco mais carnívoro, e o tipo A é um tipo sanguíneo um pouco mais vegetariano. Claro que... Fake, eu sou A. Não vivo sem carne. É o que eu ia dizer agora. Não é que isso define totalmente, mas significa que o seu corpo ele não vai digerir tão bem uma proteína animal. Então, tem algumas questões sim que a gente pode colocar aqui do tipo sanguíneo, mas aí é papo para uma outra, além do óbvio. Essa história de digerir, fazer digestão, etc, de proteína, cara, é muito engraçado, né? Sei lá, quando eu era moleque, eu lembro do meu pai evitando comer, tipo, churrasco à noite, sei lá, porque dormia mal, falava que dormia mal, que não fazia digestão. Vocês já chegaram nessa idade ou sou só eu? Eu não consigo comer, tipo, um churras à noite. Eu não curto muito carne, né? Eu até fiz essa pergunta pra você porque eu fiquei... Tô ficando tiozinho. Eu fiquei 10 meses sem comer carne. Não como, Zero. cara. Não, mas... Eu passo mal. Não é nenhuma questão de idade, na verdade, mas a proteína animal, a carne... Mas a idade, que eu não tinha isso. Mas a proteína animal, ela é muito mais difícil de digerir, né? Então, por exemplo, com carboidrato, quando a gente come um prato de macarrão e quando a gente come um churrasco, a digestão é completamente diferente, né? Então, ali, se a gente consome um churrasco, né, uma quantidade grande de proteína animal, vai precisar sendo digerida à noite, onde o corpo queria descansar e se preparar para dormir, ele tem que ficar gastando energia digerindo aquele alimento, vai ser um sono que não vai ser de qualidade, vai ter realmente uma questão... Pesadelo, uma digestão que não vai ser boa mesmo, então pode ser que tenha azia, refluxo, então é real, não é só questão de idade, mas claro que pode piorar com a idade, mas a digestão da proteína animal à noite realmente não é muito boa. Então eu não tô tiozinho, resumindo. Eu acho que não, eu acho que é mais uma questão, esse negócio de carne, de trabalhar o estômago, trabalhar para, sei lá, para queimar, para digerir a carne. Olha, eu adoro essas coisas de... Como eu fiquei... Na verdade, eu digo, hoje eu também não me rotulo, tá? Eu diminui muito, mas muito mesmo o consumo de carne. Pedro sabe disso, eu quase não como carne, é muito difícil, mas se rola um hambúrguer, eu vou comer. Eu não vou me privar de... Porque quando eu me privava... De comer a coisa mais gostosa do mundo. Quando eu me privava de comer, era muito difícil, não tinha opção, parecia que não tinha, e agora tem. É mais ou menos isso, né? E eu fiquei um tempão aí sem comer carne e tal, e eu assisti muitos documentários, vi muita pesquisa na internet, enfim.
E um dos documentários que eu assisti foi do Netflix, eu vou até lembrar do nome para colocar também aqui na descrição do podcast, mas é um documentário que fala sobre a questão não só da indústria da carne, mas ele fala sobre o animal em si mesmo, os derivados dos animais. Então, o leite, então mostra indústrias que colocam química dentro do leite para, sei lá, pasteurizar, não sei. Mas o que mais me chamou a atenção de tudo, porque faz muito tempo que eu assisti esse documentário, foi que explica de uma forma fisiológica de que o nosso maxilar, por exemplo, o nosso siso, a gente arranca ele. Mas o siso, na verdade, é porque a gente tem a fisiologia parecida com o macaco, mas não com o macaco de hoje, então o macaco que também, ali lá atrás, não o Homo sapiens, mas assim, o macaco mesmo, o animal que não essa evolução que ele está agora hoje, um pouco mais para trás, que na verdade nós somos herbívoros e nós temos a enzima correta para ser herbívoros, por isso que a gente tem, conforme o mundo foi evoluindo e a gente foi começando a consumir a carne, a gente começou a, por defesa do corpo, produzir a enzima para digerir a carne. Só que mesmo assim, a gente não foi feito para isso. Teoricamente, no documentário explica. Então, por isso que a gente tem dificuldade em digerir a carne. Porque, na verdade, o nosso corpo produziu essa enzima para a defesa dele. Não porque ele é assim. E aí falou também da vitamina B12, né? Uhum. Que a vitamina B12, na verdade, ela vem dos verdes, né? Das folhas verdes. Me corrija, tá? Estudei, tá? Eu não tenho certeza. Vem das folhas verdes. E devido a tanto agrotóxico que colocaram nas folhas, enfim, nas plantações, a B12 ela foi destruída, né? Nos nossos verdes, na parte de alface, blá blá blá, né? Esse tipo de as folhas. E por que a carne tem? Porque a vaca come pasto. E o pasto tem B12. E aí ela tem por causa disso. Então, explica tudo isso nesse documentário. É bem doido, né? Mas enfim, por causa dele eu virei vegetariana, ovo-lacto-vegetariana, continuei a comer ovos e derivados de leite. Deve ser por isso que eu tenho essa rinite. Fiquei sabendo agora do documentário, no podcast, que o leite também causa essas alergias. Mas não consegui. Eu voltei a comer carne. Justamente o hambúrguer. Eu lembro do dia que eu voltei, fiquei super chateada. Porque eu voltei com essa coisa de 880. Mas a dica que eu dou aí pra quem quer se tornar ovo-lacto-vegetariano, ou vegetariano, ou vegano, é começar com calma, né? Eu acho que mais do que também começar com calma é com orientação. Porque muitas vezes a gente faz algumas substituições que não são interessantes, ou que fica meio perdido mesmo, né? Então, vou parar de comer carne e vou comer o quê? Né? Então, existem muitas coisas que a gente pode colocar. A vitamina B12 para os vegetarianos, veganos, é interessante a gente suplementar. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer, mesmo para vegetarianos, para veganos, orientando de uma forma certa, né? Porque senão, muitas vezes é isso, a gente começa algo, não tem muita orientação, não sabe pelo que substituir e acaba não seguindo. Mas eu acho que deixar isso mais leve também se tiver essa escolha, eu quero comer, que eu não quero comer, então essa é a minha opinião pessoal mesmo, né? Então, de deixar mais leve isso. Então, acho que é isso. Pô, legal esse papo aí de vegetariano, jamais conseguiria, porque eu adoro carne, já falei isso. Mas eu queria ir pro ponto alto deste episódio. Eu tava só esperando, eu tava até te olhando assim, por favor, Eu tô ansioso pra falar sobre isso. Eu não tava me segurando mais. Gente, até eu tô ansiosa. Eu não sou muito digamos assim, a louca do signo, tá? Cara, que história é essa de dieta baseada... Plano alimentar, muito bem colocado. Em mapa astral. Senhora Nina, doutora Nina, conta pra gente só agora. Vamos lá. Bom, então eu expliquei um pouquinho, né, que o Instituto Hillman, onde eu trabalho, tem essa questão toda integrativa, né? E lá temos a Gabi, que ela é educadora física e astróloga. Então, ela criou
um programa de bioastrologia. O que é isso? Na bioastrologia, a gente consegue entender questões do nosso corpo relacionadas com o nosso mapa astral. Então, o que é isso? Né? O mapa astral é feito, baseado no dia e no horário que cada um nasceu, e conforme estava o céu naquele dia, a gente tem as características do nosso ser. E nessas características, a gente tem os 4 elementos: fogo, terra, ar e água, distribuídos no nosso corpo. E muitas pessoas, né, a maioria das pessoas tem um desbalanço entre esses 4 elementos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito fogo no mapa astral é aquela pessoa que é mais explosiva, que é mais vermelha, que é mais irritada. É uma pessoa que ela é mais fogo. A pessoa que tem mais ar é uma pessoa normalmente mais longilínea, é uma pessoa que é mais volátil. Uma pessoa que tem mais terra, normalmente é uma pessoa que é mais um pouco mais, como eu posso dizer, mais aterrada assim mesmo. Ela tem é uma pessoa mais lenta, uma pessoa que não é aquela pessoa ágil, uma pessoa que tem um tipo físico normalmente mais gordinho. E quem faltou aqui? Água, que é uma pessoa também um pouco mais dócil, maleável. Então, tem esses 4 tipos de perfis: fogo, terra, ar e água. E aí, quando a gente tem esse desbalanço do que está faltando em cada um, a gente consegue equilibrar na alimentação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem pouca terra no mapa astral é uma pessoa que precisa aterrar. Então, a gente precisa colocar mais raízes, alimentos que vêm da terra. E até, o que a Gabi também faz muito, é a questão do exercício físico, né? Então, uma pessoa que... exercício físico e hábitos mesmo, né? Então, uma pessoa que tem pouca terra, é ideal ela ter sempre aterramento. Então, ficar descalça na grama, descalça na areia, isso traz equilíbrio para aquela pessoa, tá? Que demais. Tá fazendo um pouco de sentido? Tá muito fazendo doido? Muito sentido, tá fazendo muito sentido. Eu não sou muito eu não entendo de signos, tá? Uhum. Nunca fiz meu mapa astral. Eu acho muito legal. Como é que foi no último episódio que você falou que a Mayra era leonina porque ela comia muito? Errado, taurina. Taurina, Você come pô, muito. sou eu. Então, eu realmente não Eu sou entendo. realmente a louca do signo, e eu piro nesse papo. Então, só continuando, dando alguns exemplos. Então, uma pessoa que tem pouca água no mapa é uma pessoa que vai se beneficiar muito de alimentos que têm mais água, então mais molhos. Uma pessoa que tem que hidratar muito. É uma pessoa que vai se dar muito bem em exercícios de piscina, mar, cachoeira. Então, é uma pessoa que precisa estar em contato com água para se equilibrar. Uma pessoa que tem pouco fogo é uma pessoa que precisa colocar alimentos mais apimentados, mais carne vermelha, e pouco ar, alimentos mais crocantes. Então, pipoca, pepino, cenoura, bolacha de arroz, são alguns alimentos crocantes. Então, só para dar alguns exemplos, né? Então, as raízes são ótimas, mas para quem tem muita terra no mapa, talvez aquela pessoa não vai se beneficiar tanto de ter um consumo diário de batata doce, entendeu? Então, esse é o link que a gente faz, incluindo, né, o mapa astral e como esses 4 elementos se dividem em cada um, e a gente passa isso num plano alimentar. Então, existe, né, como eu falei, essa questão integrativa, né, no Instituto Hillman, que a pessoa, por exemplo, um paciente passa com a Gabi, faz o mapa astral e ela me passa isso. Olha, essa pessoa tem essa questão, ela tem muita água, então vamos pensar em alguma coisa, uma estratégia então, com alguns crocantes, com isso, com aquilo, eu já orientei ela a fazer isso. Então a gente faz dessa maneira integrada, as questões com relação ao mapa astral e alimentação. Existe a possibilidade da pessoa ter o déficit de 2 elementos? Sim. Então, eles são distribuídos nesses 4 elementos. Mas Tipo, pode ser... Todo mundo tem os 4 elementos. Todo mundo tem os 4. Entendi. Tá? Então, mas pode ser que uma pessoa tenha muito pouco em 2 e muito em outros 2. Ah, tá. Então, ela vai ter que equilibrar 2 pontos, né? E a relação do mapa astral é essa, mas eu também levo muito em consideração os signos das pessoas quando eu faço minha consulta,
Não talvez tanto no plano alimentar, mas no jeito que aquela pessoa funciona, vamos dizer assim. Então, eu sempre, antes de começar a consulta, olho a data de nascimento daquela pessoa. É uma coisa que, assim, já é um hábito meu mesmo, assim, eu olho o nome da pessoa, entro no cadastro, olho a data de nascimento e já entendo um pouquinho como ela funciona, né? Então, por exemplo, um virginiano é uma pessoa que precisa muito de uma organização, de uma rotina, algo que sai ali, opa, peraí, eu tenho que deixar tudo muito... Você é? Eu sou virginiana. Aí, ó, tá explicado. Então, o Por que virginiano você não pode chegar atrasado no trabalho? O virginiano precisa ter tudo muito, muito, muito estabelecido. Já um geminiano, que sou eu, já não é tanto do planejamento ali, muito redondinho. As coisas vão acontecendo no meio e vai adaptando e vai fazendo isso. Um taurino tem muita relação realmente com estar se alimentando muitas vezes, né? Um taurino é uma pessoa normalmente que não fica muito tempo sem comer. Então, não é que isso vai, né, mudar tudo, como eu tenho essa na consulta. Mas isso me dá alguns direcionamentos de como a pessoa funciona, de como eu vou falar com ela. Então, é muito doido. Eu também não manjo nada de signo, né? Sei o meu só porque, enfim, várias pessoas perguntaram, até eu decorei. Enfim, como a Tice falou, a gente trabalhava junto. Uhum. E tinha a Jéssica, né? Que trabalha lá onde a Tice trabalha hoje. Inclusive, eu falei hoje, assim, hoje nós vamos gravar um podcast, né? Com uma nutricionista que você vai pirar, falei pra ela. Aí eu expliquei sobre o mapa astral. Ela, nossa, certeza que eu vou escutar. Ela foi a primeira pessoa que fez não sei se chama mapa astral. Acho que é mapa astral. Aqueles de site mesmo e tal. E aí eu descobri que, enfim, eu já sabia que eu era taurino, mas eu descobri o ascendente, que esqueci agora. Fala aí o signo. Sagitário? Sagitário. Bingo. Esse mesmo. Então, descobri que meu ascendente era em Sagitário. Só que, engraçado que assim, eu nunca me achei taurino nessa questão de que todo mundo fala que taurino come e dorme. Gosta de comer e gosta de dormir. Nunca me imaginei. Nunca me vi assim. Uhum. Até que, fui passando os anos, foi tipo, ficando mais velho. E, cara, hoje eu gosto de comer. Entendeu? Tipo, eu preciso comer. Né? Então, assim, parece que eu me tornei taurino depois de certa idade. Existe essa parada? Alguma coisa desse tipo, será? Então, é muito legal mesmo, assim, toda a questão de mapa astral. Muitas pessoas têm um preconceito confundindo um pouco com o horóscopo, né? Aquela coisa... qual que é a diferença? O horóscopo semanal é aquilo que a gente vê no jornal, na revistinha. Gente, eu não sabia que tinha diferença. Tudo faz sentido, né? Eu não sabia que tinha diferença. Sim, total, né? Então, o mapa astral é como estava o céu quando você nasceu. Uhum. Então, onde estava o Sol, onde estava a Lua, na questão, né, astrológica. Essas previsões semanais também são relacionadas ao mapa astral, mas são coisas mais genéricas, né? Então, não é algo sobre você, de fato, é sobre o seu signo. Só que quando você entende o seu mapa astral, é isso, né, que o Pedro falou agora. É a relação do seu ascendente, tem a Lua, tem várias coisas que vão interferir no seu signo. Então, quando a gente vê ali só o horóscopo levando em consideração ao signo, é muito vago. Mas a questão do mapa astral é muito completo, né? Então, realmente é um perfil um pouco da sua personalidade. E tem coisas que a gente já tem desde criança, tem coisas que a gente vai se percebendo, tem coisas que a gente vai mudando, mas isso vai permeando, assim, algumas características gerais. Então, pode ser que você esteja ainda entendendo quais são as coisas que você mais gosta, como você se sente hoje. E claro, também tem o amadurecimento e várias coisas que vão mudando na nossa vida, que vão mudando nossos gostos e tudo mais. Mas tem muita relação com quem a gente é. E tem alguma... Não sei se uma pastoral vê isso, mas o quanto você é de cada um, por exemplo, você tem o seu signo e você tem o seu ascendente. Você é mais seu ascendente ou mais seu signo? Tipo, isso é de pessoa para pessoa ou existe uma regra? Não, isso a Gabi seria
E seria maravilhoso vocês convidarem a Gabi para participar Galera, aqui. quem quiser um podcast só sobre mapa astral, comenta aí embaixo que a gente Fala, vai chamar a "Vem, Gabi. Gabi." Mas vocês têm que Manda chamar. ver. Quero ver campanha pra Gabi vir aqui e falar só de mapa astral. É E uma aí vocês mandam a pira pergunta. maravilhosa, vocês vão adorar o papo com ela. E ela saberia explicar certinho, assim, o quanto, por exemplo, o nosso signo, né, o solar, é quem a gente é, eu acredito, com a gente mesmo. O ascendente é como a gente se mostra para os outros. Então tem ali umas relações. Uma vez me falaram que a partir dos 30 anos você torna mais seu ascendente do que o seu signo. Por isso que eu perguntei. Gabi? Não que eu tenha as 30, tá, Gabi, gente? é isso? Mas eu tô chegando lá. Eu vou fazer semana que vem, 30 anos. Não sei. Dia 5 de setembro, eu sou virginiana. Virginiana. Aliás, eu sou Trintou. virginiana, a minha irmã é virginiana, meu irmão é virginiano. Sem brincadeira, a gente nasceu tudo assim, um perto do outro. Nossa, Mas nós somos Que diferentes. É o ascendente. Eu vejo que ela não curte o signo de virgem. Ah, deve ter aquela aqui, ó. Mas nós somos diferentes. É estranho sim, isso, né? não é estranho, porque seus ascendentes são diferentes. A lua que vocês têm são diferentes. Não é só o signo que rege vocês. Você sabe que eu sou de uma família cristã, né? Eu sou de uma família cristã. E que o signo, querendo ou não crê, né? Nessa questão de signos e tal. Mas eu vou falar por mim, assim. Até minha irmã também tem meio pensamento que eu acho que... bom, eu acho que Deus é perfeito, né? É o pensamento de quem é cristão. E que tudo acontece de uma forma muito cronológica, muito certa. E eu creio, sim, que quando a gente nasce, a lua tá de um jeito, o mar tá de um jeito. Eu acho que se a lua é capaz de... o meu avô plantava soja, enfim, e ele comandava, via a plantação dele, às vezes na lua. Sim. Era doido isso. Ah. Não sei explicar como, tá? Sim, Não mas consigo. tem muita relação. O mar, a lua... As com plantações, plantação, antigamente, ele não sei como é que ele fazia, mas a lua cheia, amanhã vai estar desse jeito, coloca mais água. muita. Uhum. Era alguma coisa assim. Cara, que loucura. E não tem nada a ver, ele não era nada místico pra ele, era algo mesmo muito natural aquilo, Sim. né? De cortar o cabelo, não vou cortar o cabelo. Uhum. Não cortava, não corta o cabelo dela porque é lua cheia. Alguma coisa assim. E eu acho que não só em relação para quem tá escutando a gente, né? Enfim, meu pensamento é que quando a gente nasce, tá tudo encaixado de uma forma perfeita, o universo, os planetas, a lua, o sol e tudo. E eu acho que isso tem a ver, sim, com você, né? A sua energia. Quem nunca, os avós mesmo, tira o sapato. Ah, nossa, esses dias eu tava tomando muito choque em tudo. Aí minha mãe, né, que é cristã, pegou e falou assim, filha, tira o sapato e pisa um pouco na terra. Isso é ligado com a natureza, né? Você é ligado com a terra, ligado com a água, ligado com o fogo, como você comentou, com o ar. Eu acho Sim. que isso faz parte da gente, Uhum. mais que um lado místico. Eu acho que é muito mais conectado mesmo com o que você faz, né? Que é a alimentação, que é a rotina, que é o emocional, baseado também nesse quesito natureza. Exato. É se reconectar mesmo com a natureza, que é isso que a gente tem perdido muito quando a gente vai para seja um industrializado, que a gente se perde nas emoções, a gente está se desconectando, né? Então, tudo que a gente faz ali é para se reconectar. Você deu o exemplo da sua família, eu dei de presente para minha avó o mapa astral. Ai, que legal! E ela? E ela adorou. Ela ficou assim, ela falou, filhinha, você contou pra ela tudo de mim? Eu, não, vó, eu não falei nada. Eram características suas que estavam ali desde que você nasceu, né? Então, ela ficou super feliz de entender algumas questões dela, mas porque são coisas, né? Não é nada de viés religioso, nada disso. É muito mais realmente astrológico no sentido de natureza, do todo mesmo, assim. Então é muito legal. E você acha que rola esse preconceito, né, esse preconceito de quem porque, por exemplo, tá, você tirou um tabu da minha cabeça, tá? Quando você falou assim, existe uma diferença entre horóscopo e mapa astral. Eu não sabia dessa diferença.
Nem- Então eu falava assim, mas como que ele sabe que hoje você vai encontrar seu grande amor? Não sei o quê. Meu vidente, essa Uhum. pegada, né? Então, eu acho que é um tabu também, né? Você sente isso, que rola para algumas pessoas fala, nossa, que nada a ver, fazer um plano alimentar com base no mapa astral, super sem sentido. Como que você reage a esse tipo de... Eu acho que existe, né? Acredito muito alguns preconceitos mesmo em relação a isso. Mas no meio em que eu vivo, eu acredito que a gente vai atraindo também as pessoas que estão ali na mesma vibração, que estão na mesma pegada. Então, já sabem um pouco, né? O instituto que eu trabalho já é todo voltado para umas questões mais holísticas. Então, é diferente ali. Da hora que você pisa ali, a música que toca, o aroma que tem na recepção. Então, já é todo voltado para um público que já está um pouco mais ligado a isso, ou que se não já está mais aberto a conhecer coisas diferentes. Então, eu acredito que né, no meu dia a dia, na minha rotina, não tem um estranhamento. Acho que também das pessoas próximas a mim, por eu falar muito sobre isso e explicar como é. Então, eu acho que eu também trago um pouco isso, né, como eu falei, para minha avó, para minha mãe, para minha família, para as pessoas próximas. Então, eu trago de um jeito que talvez eu não vejo tanto preconceito. Eu acho que é uma coisa que eu trago como uma coisa que eu gosto, que eu acredito, e que isso também de forma mais leve, assim. Mas você realmente explicou de uma forma muito fácil de entender, muito gostoso. Você explicou um outro lado, né? É um lado mais voltado mesmo para a saúde, né? Eu acho que isso que pode quebrar quem estiver escutando a gente. Uhum. E tem gente que não curte signo, né? Conheço muitas pessoas que curtem muito e que não curtem nada. Fala assim, não, realmente não acredito. Eu acho que a forma que você explicou servem para as duas. Os dois eu acho perfis. que mais do que saúde é autoconhecimento. Porque quando você vai entendendo algumas coisas, você fala, nossa, isso aqui é muito, realmente, faz muito sentido para mim. Né? Então, é mais do que tá certo ou errado, do que não é previsão futura, não é nada disso. É entender, nossa, eu realmente me sinto assim. Né? Então, eu acho que é muito mais de autoconhecimento do que qualquer outra coisa. Legal. Acho que deve fazer muito sentido, como, por exemplo, sei lá, você vai... Tô chutando total aqui, tá? Mas a Tice vai fazer mapa astral e ela fala que você tem que fazer muitos exercícios relacionados à dança porque, sei lá, te dá mobilidade e você é muito de terra. Aí você fala, cacete, velho, eu concordo, isso é real, eu adoro dançar. Uhum. Eu acho que quando a gente, se acontece isso, né, não sei, mas passando por isso, acho que a gente começa a crer mais no negócio do que, enfim, que pra mim também é estranho, tá? Escutar e falar, puta, meu, como assim fazer uma dieta relacionada... E isso que, assim, eu não acredito, mas não desacredito, né? Pra mim, acho engraçado, pra ser bem sincero. Que, enfim, como as pessoas são e tudo mais. Mas é interessante, eu fiquei mais interessado quando eu falo assim, pô, por isso que talvez você goste de esporte com água, entendeu? Isso pra mim chamou muito mais atenção do que, de fato, fazer uma dieta com mais líquido, sei lá, tô chutando aqui. Achei muito louco, cara, achei interessante. E são coisas que, não é que você não possa fazer um exercício diferente, mas você vai estar mais equilibrado quando você fizer esse tipo de exercício. Então, você vai se sentir muito bem quando você fizer aquilo, né? Então, você fala, nossa, realmente, eu me sinto muito bem, né? Quando eu faço um esporte na água, por exemplo. Você fala, nossa, realmente me equilibra, né? Mais do que se eu fizesse um exercício de corrida, que seria para alguém que tivesse pouco ar, por exemplo, entendeu? Entendi. Então, vai fazendo sentido, né? Então, para mim, é isso. Para mim, faz sentido. Então, acho que é isso. Não, né? animal. Eu tenho curiosidade pra saber o meu, eu vou fazer. Olá, Gabi. Boa. Vamos fazer. Vamos fazer? Vamos fazer. E a gente posta pra falar qual é o nosso mapa astral? Vamos fazer. E a gente posta. Eu topo. Fechado. Maravilha. Fechou. Eu e a Gabi, a gente monta, então, algumas orientações específicas relacionadas ao mapa astral pra vocês. Você falou de água, eu tenho muito medo de água. Eu sei nadar, sem problemas, tranquilo, entro na piscina e tal. Mas eu não curto muito, assim, esportes com água, sabe? Então, às vezes já tem bastante água no seu mapa, você não precisa se completar com isso, Com certeza. Corrida também não curto muito.
Correr é chato pra cacete. Também. Então, eu não sei por que as pessoas. Eu vou correr pra dar uma relaxada. Porque Tal. cada um é cada um. É verdade. Mas posso falar uma coisa? Isso a corrida é uma das atividades físicas que eu mais relaciono com aquele lembra que eu te falei da água? Cara, correr, que eu falei aqui no episódio da água, que você força os primeiros dias e depois o seu corpo passa a sentir sede. Cara, corrida, todo mundo que corre fala disso. Fala, cara, e a pessoa é viciada em correr. Você já reparou? Tipo, quando a pessoa corre, ela é viciada em correr. Tipo, o começo é muito chato, depois você vicia. Só que eu nunca consegui passar da parte chata. Nunca consegui. Eu também não. Nunca consegui. Pô. Bom, mas legal. Que papo gostoso. Nossa, muito bom. Além do De óbvio. verdade. Muito além do óbvio. Nossa. Dieta com mapa astral. Plano alimentar. Plano alimentar. Vai acabar o nosso papo alimentar. e eu não aprendi. Sabe o que eu gostaria que você fizesse, Nina? Eu gostaria que você falasse suas redes sociais. A gente vai postar também aí. Mas fala um pouquinho aí de você como profissional. Faz seu merchan. Que, assim, conversando um pouco com você, eu com certeza vou fazer uma consulta com você. Porque, nossa, eu me senti muito confortável. Você passa muito isso, viu? Muito obrigada. Eu acho que eu, né, com o tempo fui entendendo muito que a gente precisa entender o todo, né? Como eu falei, entender que não é só um emagrecimento, não é só um ganho de massa magra, não é só uma dor de cabeça, não é só uma gastrite, né? E quando a gente vai aprofundando e entendendo tudo isso flui e funciona muito melhor. Então, hoje no meu atendimento é muito mais integrado mesmo, né? Eu atendo com uma médica, com a doutora Thaisa, lá no Instituto Hillman. Todos os nossos atendimentos são integrados, então quando passam com ela, passam comigo antes. Então, realmente tem essa questão integrativa muito forte lá. Então, a gente vê o paciente como um todo, isso eu acho muito importante. Como eu falei, então, algumas vezes aqui citei, né? Hoje atendo no Instituto Hillman, aqui em São Paulo. Uma dúvida, tá? O Instituto Hillman, você chega lá e você passa por todos esses profissionais, como se fosse um roteiro ali do processo do Instituto, ou não? Você passa em um, aí se precisar indica para outro, como que funciona? Então, vamos lá. Na consulta médica, né, quando a doutora Thaisa passa comigo, e ali é uma porta que a gente tem de indicações para outras terapias. Mas a gente tem vários programas que unem alguns tipos de terapia, né? Então, tem barras de axis, tem coisas muito holísticas, tem aromaterapia, tem medicina chinesa, acupuntura. Então, tem várias e várias coisas lá que a gente tem alguns programas que a gente já tem um pouco estruturado isso, tá? Mas as portas de entrada são diversas. Às vezes entra pelo pessoal da enfermagem, às vezes entra pela medicina chinesa, e lá dentro a gente vai entendendo quais são as necessidades e aí indicando se a gente vê necessidade, tá? Entendi. Então, atendo também em particular, né? Então, só consultas de nutrição mesmo, mas sempre fazendo esse olhar pro todo, né? A minha rede social que você perguntou é Nina Nutri, com 2 Is no final. Então, pra gente deixar aí depois então também. Então Nina Nutri. Com 2 Is. Isso. E é isso. Bom, eu só tenho a agradecer. Valeu pelo papo. Achei uma delícia. Quero saber mais e eu prometo botar nas minhas redes sociais para lançar o desafio. Vou fazer um mapa astral. Eu também. E vou botar nas minhas redes sociais para vocês saberem como meu mapa astral. Nina, muito obrigado por ter vindo. Obrigado por ter topado. A gente vai depois fazer a campanha para a Gabi vir. E a gente vai falar muito de mapa astral, muito de signos. Então é isso. Queria agradecer demais a sua participação, você ter topado. E Tis, como sempre, brigadão pela parceria. Muito obrigada novamente. Adorei te receber aqui. Você é muito simpática, muito objetiva, respondeu todas as nossas perguntas com muita calma. Eu acho que isso é muito legal da sua parte. Você teve paciência de explicar pra gente que não entende do assunto, né? De uma forma super educada, paciente. E muito obrigada ao meu parceiro Pedro por mais um episódio. Nós estamos no 2º episódio e vamos fazer muitos mais aí pela frente. Se vocês... até vou jogar aqui, P. A gente não combinou, hein? Se vocês tiverem alguém muito legal pra indicar pra gente. Vocês queiram saber a opinião, queiram escutar um pouco deles,
me avisa, né? Escreve aqui, comenta, manda nas redes sociais. Manda pro direct. Que a gente vai tentar chamar essa pessoa pra gente bater um papo. Pedro, Ti, se tem uma pessoa que tem muito conteúdo pra passar, podem mandar aí pro direct, né? E que a gente vai responder aí vocês. É isso aí, galera. Quem ainda não se inscreveu e quem não assistiu o primeiro episódio, corre no YouTube, corre no Spotify, a gente tá nas 2 plataformas. Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho, faz tudo, não perde um episódio, segue a gente no Instagram pra você não perder nada, tá bom? Valeu, galera. No TikTok, hein? E no TikTok também. Se você quiser ver Vexames de Pedro Sassi, pode ir no TikTok. Tá bom? Obrigado, galera. Valeu, até a próxima. Tchau. Beijo.